Fala, investidor, beleza? Começando aqui mais um vídeo da série Bruno Responde, onde toda semana eu deixo caixinhas de perguntas lá no meu perfil do Instagram, Bruno Renda Variável, ou no Instagram da Universidade de Valor, escolho as 10 perguntas mais relevantes e trago aqui para vocês no YouTube, onde eu consigo fazer uma resposta aí um pouco mais elaborada e um pouco mais com valor para você aí que tem a sua dúvida. Então, dentre outras questões, hoje eu vou responder como analisar um ETF, qual o peso de cada ativo na carteira e qual corretora no exterior que eu utilizo. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, sou fundador da Universidade de Valor. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e já deixa o teu like, porque isso é o que vai me ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Pergunta número 1. A bolsa parece estar voltando ao que era antes. Esse tipo de pergunta é um dos que eu mais recebo lá na caixinha do Instagram. Só que é uma pergunta totalmente sem lógica. Se tu vai investir em ações, tu tem que pensar no longo prazo. Então não interessa se a bolsa está voltando ao que era antes ou se ela não está voltando ao que era antes. E além de pensar no longo prazo, tu tem que ter uma estratégia muito bem definida onde a bolsa, a direção que ela está indo, não interfira. Então tu não pode ter nenhum viés comportamental aí, não pode ficar achando nada, tem que ter tudo aí da maneira mais objetiva possível. Seja para o investidor buy and hold ou para o swing trader aí, especulador. Não importa qual estratégia tu use, ela tem que ser aí bem objetiva e tu tem que saber exatamente o que fazer, tanto com o mercado em tendência de alta, lateralizado ou em tendência de baixa, não importa qual sentido que o mercado esteja indo, você tem que saber exatamente o que fazer. Então esqueça esse tipo de dúvida. Pergunta número 2. Sigo comprando ação, mesmo que ela tenha subido nos outros aportes? Como que eu faço o peso das minhas ações aí? Que essa questão está muito ligada ao peso que tu dá em cada ação. Por muito tempo aí, quando eu comecei a investir, eu tentava ter aí pelo menos um lote padrão de cada ativo. Então eu trabalhava aí com lotes padrões. O que eu vejo hoje? E é a minha filosofia que eu tento aplicar. Todos os ativos têm que ter aí praticamente o mesmo peso na carteira, porque assim eu consigo ter aí uma estratégia mais objetiva. Então o que eu faço é tentar deixar os ativos com o mesmo peso na carteira. Consequentemente, aqueles ativos que tiveram uma maior valorização vão ter um peso maior. E os que se desvalorizaram vão acabar tendo um peso menor. Então a cada novo aporte eu tento equilibrar esses pesos e trazer eles aí para ficarem todos com o mesmo tamanho na carteira, com o objetivo aí de tornar a minha estratégia o mais clara possível e eu não acabar caindo aí em nenhum viés comportamental, escolhendo uma empresa aí para ter um peso maior em relação a outra. Pergunta número 3. Como calcular o custo de vida para fazer a reserva de emergência? Então, basicamente, tu tem que fazer um planejamento financeiro, fazer uma organização financeira, anotar todos os gastos, anotar todas as despesas aí e separar basicamente aí entre despesas essenciais e despesas não essenciais. O que serão despesas essenciais? Na minha opinião, varia de pessoa para pessoa. É claro que alimentação, moradia, todas essas coisas aí que são essenciais no dia a dia aí que a maioria dos educadores financeiros pregam, com certeza são essenciais. Porém, tem que ver o que mais é essencial na tua vida. Por exemplo, academia pode ser essencial para algumas pessoas, para outras pode ser que não seja essencial. Uma aula de inglês pode ser essencial para algumas pessoas, pode ser essencial para te crescer na tua profissão. Para algumas outras pessoas pode ser que não seja essencial. Então tu tem que ver o que realmente é essencial para ti e separar esses gastos essenciais, o montante desses gastos essenciais que vai ser o teu custo de vida mensal. E a partir daí tu faz o cálculo da tua reserva de emergência de 3 a 12 meses, pensando sempre aí que quanto mais tempo tu tiver segurado aí pela tua reserva de emergência, melhor vai ser. Pergunta número 4. Vale a pena parcelar o cartão de crédito? Não vale, só tem uma hipótese, na minha opinião, que tu pode parcelar o cartão de crédito. É quando realmente tu não tiver outra maneira de conseguir pagar essa fatura. Os juros do cartão de crédito são muito altos,
Então, quando tu acaba fazendo o parcelamento do cartão de crédito, entre aspas, tu acaba pegando um empréstimo com o banco aí com juros muito maiores. Por isso que é sempre bom a gente ter um planejamento financeiro, se organizar bem, administrar bem nossas finanças, ter uma reserva de emergência para quando acontecer algum imprevisto, onde tu não consiga fazer o pagamento aí da fatura do cartão, tu possa tirar da reserva de emergência para fazer esse pagamento, porque a gente vai partir da premissa daqui que se tu não vai conseguir pagar a fatura do cartão é porque aconteceu algum tipo de emergência, algum imprevisto e tu não tenha de onde tirar esse dinheiro. Então, não parcele a fatura do cartão, só realmente em último caso aí onde não haja mais de onde tirar recursos. Pergunta número 5. Tenho 10k para investir, o que recomenda? Bom, a primeira coisa que tu vai fazer é pegar esses 10 mil reais, colocar em um investimento aí de renda fixa pós-fixada. Tesouro Selic, Nubank, CDB de liquidez diária do Banco Inter. Então a primeira coisa é guardar esses 10 mil e deixar eles aí rendendo de uma maneira adequada. A segunda coisa que tu vai fazer é estudar. Entender por que o dinheiro é importante para ti, fazer um bom planejamento financeiro, entender qual o montante da tua reserva de emergência, ver se ela já está montada e a partir daí definir quais os teus outros objetivos aí de curto, médio, longo prazo e aí sim ver o que tu vai fazer com esse montante aí de 10 mil reais, ver onde tu vai distribuir ele e qual a melhor estratégia aí de investimentos para a tua realidade, para o teu perfil, para os teus objetivos. Então não existe uma receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa deveria investir aí de maneira diferente esses 10 mil reais. Pergunta número 6. Como eu analiso um ETF? Então um ETF é um fundo de índice aí, de gestão passiva, que basicamente a gente tem que entender alguns pontos dele aí, como a geografia, ou seja, onde ele está localizado, em qual país aí que ele está exposto, quais os ativos, quais os setores que compõem esse ETF aí, qual a estratégia de investimentos desse ETF, como esses ativos estão distribuídos dentro do ETF, ou seja, qual o peso que eles têm, qual o valor de mercado de cada ativo desses, a taxa de administração, em teoria, quanto menor, melhor, a liquidez do ETF, quanto mais líquido, melhor, ou seja, quanto maior aí o volume de negociação dele, melhor, e também a quantidade aí de ativos sob gestão, ou seja, o patrimônio sob gestão desse ETF. Então esses 5 pontos aí, quando analisados, a gente consegue tomar uma decisão mais clara aí do porquê investir no ETF. E um lugar que eu gosto de buscar essas informações é no site etf.com. É um site em inglês, é um site muito completo, tem bastante informações aí sobre os principais ETFs do mundo. Pergunta número 7. Onde eu encontro informações sobre as empresas? Então o melhor lugar para te encontrar informação sobre uma empresa é no RI da empresa, ou seja, no site aí de relacionamento com investidores. Então toda empresa listada em bolsa, ela deveria ter um site de relacionamento com investidores, onde ela vai divulgar ali as principais informações que o investidor deve ter para poder aí investir nela e acompanhar os resultados aí e todas as movimentações daquela empresa. Existem também aí outros sites, outras plataformas que consolidam os dados aí das diversas empresas do mercado. Eu gosto de usar bastante aí o site Fundamentos e o Trademap. Existem outros aí, como o Status Invest e o Fundamentei, por exemplo, mas basicamente aí todos consolidam os mesmos dados e fazem a mesma função. Aí vai de uma questão aí mais pessoal também. Então eu recomendo aí que tu acesse esses 4 sites aí, além do RI de cada empresa aí que tu tem interesse em fazer o investimento e tire as suas próprias conclusões aí, ver qual plataforma aí te agrada mais, tem os dados que tu te interessa mais e também aí o layout, o ambiente aí que seja mais favorável para ti. Pergunta número 8. Qual corretora você recomenda para investir no exterior? Eu uso a Avenue, basicamente pela simplicidade e pela praticidade de fazer um investimento no exterior através dela. O processo para abrir a conta na corretora é exatamente igual ao processo para abrir uma conta numa corretora brasileira. Então tu usa aí os mesmos documentos aí, é o mesmo padrão para abertura de conta. Outra grande facilidade e outra grande vantagem que a Avenue nos traz
é um câmbio integrado aí na própria corretora. Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de remessa para o exterior para depois conseguir transferir para a corretora. A gente faz um TED aí direto do nosso banco para a corretora e lá dentro da corretora a gente tem aí basicamente duas contas, uma em real e uma em dólar, e a gente consegue fazer esse câmbio aí na própria corretora no mesmo dia ou em D+1. Então é outra grande facilidade. E o terceiro grande motivo aí que eu vejo para investir na Avenue é o suporte em português aí. Então muitos termos técnicos aí, principalmente porque a gente está iniciando nos investimentos, se a gente for pegar em inglês ali vai ficar um pouco complicado da gente entender na maioria das vezes. Além disso também tem a parte educacional ali, tem um podcast toda manhã ali com várias ideias aí do mercado global, além de estratégias de investimento do pessoal da Avenue. Então é também uma maneira aí da gente estudar um pouco o mercado global, qual a visão deles aí sobre os investimentos ao redor do mundo. Pergunta número 9. Mesmo com a Selic baixa, vale mais a pena do que o CDB para uma reserva de emergência? Nessa pergunta aqui, eu entendi que está comparando aí o Tesouro Selic com o CDB. Nesse caso, o CDB, para a gente poder comparar ele com o Tesouro Selic, ele deve ser um CDB de liquidez diária, rendendo aí 100% do CDI. Na prática, é a mesma coisa. Qual a minha visão aí em relação ao Tesouro Selic? É que às vezes a gente pode acabar ficando na mão aí, deixando todo o dinheiro nele. Por quê? O Tesouro Selic ele tem o resgate D+1 em dias úteis. Ou seja, se eu tiver numa quinta-feira à noite e solicitar o resgate numa quantia no Tesouro Selic para cobrir algum imprevisto que eu tive, eu só vou conseguir pegar esse dinheiro na segunda-feira. Por quê? Porque a informação só vai ser processada na sexta e aí vai demorar mais um dia para eu conseguir fazer esse resgate, um dia útil no caso. Então eu só vou resgatar esse valor aí na segunda-feira e se segunda-feira não for feriado. Então eu acho esse aí um pequeno problema do Tesouro Selic, por isso que eu aconselho até na verdade, tu pode diversificar a tua reserva de emergência aí em mais de um ativo. Então tu pode usar aí o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic para montar a tua reserva de emergência aí como um todo. Pergunta número 10. Manter o mesmo montante para cada ação. Exatamente o que eu respondi lá na pergunta número 2. É uma prática que eu venho adotando, ter todos os ativos aí com o mesmo peso, ou seja, todos os ativos aí com o mesmo montante, com o mesmo valor financeiro, para conseguir aí tornar a minha estratégia cada vez mais objetiva, que é o meu intuito aí, e é o que eu tento passar aqui para quem está começando os investimentos, para quem está investindo em ações, ter uma estratégia objetiva e deixar todos os ativos aí com o mesmo montante acaba facilitando o serviço. Eu sei que tem pessoas aí que veem alguns ativos com mais risco do que outros, por isso preferem dar pesos diferentes, mas a minha estratégia que eu venho adotando agora é todos os ativos aí tendo o mesmo peso na carteira. Então é isso, essas foram as 10 perguntas mais relevantes da semana. Se tu quiser ter a tua pergunta respondida aqui no Bruno Responde, acessa lá o Instagram, Bruno Renda Variável, o Instagram da Universidade de Valor. Toda semana eu vou deixar caixinhas de perguntas onde você pode tirar a sua dúvida e quem sabe ter ela respondida aqui no YouTube. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque o meu objetivo é ajudar todo mundo a investir melhor e eliminar aí todas as dúvidas para que tu consiga ter mais clareza na tua decisão de investimento. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui e compartilha ele com os teus amigos, me ajudando a fazer a educação financeira chegar em mais pessoas. Por hoje é isso e eu te vejo no próximo vídeo.